Olá, crianças! Iremos agora revisar os assuntos trabalhados em gramática. Acompanhem comigo. Tipos de frase. As frases declarativas são aquelas que indicam uma declaração, e elas podem ser declarativa afirmativa ou declarativa negativa. E sempre no final nós iremos utilizar o ponto final. Vamos agora passar para o exemplo da frase declarativa afirmativa. João acordou cedo hoje. Então, aqui está afirmando que João acordou cedo hoje. Frase declarativa negativa. Eu não gosto de comer legumes. Observem que nós temos a palavrinha não. Sempre na frase declarativa negativa, nós vamos encontrar a palavrinha não, porque ela está negando um fato. Agora, vamos comentar sobre a frase interrogativa. A frase interrogativa, ela indica uma pergunta. E sempre no finalzinho, nós iremos utilizar o ponto de interrogação. Exemplo, a comida está gostosa? Frase exclamativa. É aquela que indica emoções, como admiração, espanto, alegria, tristeza, surpresa, susto, dor e etc. E sempre no final nós iremos utilizar o ponto de exclamação. Exemplo, que belo dia. Frase imperativa. A frase imperativa indica uma ordem, um pedido ou um conselho. E no final nós podemos utilizar tanto o ponto de exclamação quanto o ponto final. Exemplo, procure limpar seu quarto. Sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras diferentes que têm significado semelhante ou parecido. Vamos agora para os exemplos. Inteligente, habilidoso, corajoso, valente, brilhante, luminoso, moderno, atual. Observem que as palavras são escritas de forma diferente, mas o significado é parecido. Agora vamos passar para os antônimos. O que são antônimos? Antônimos são palavras diferentes que têm significado contrário ou oposto. Vamos agora para os exemplos. Inteligente, ignorante. Corajoso, covarde, brilhante, opaco ou sombrio, moderno, antigo. Observem que as palavras são escritas de forma diferente e o significado é oposto, ou seja, o contrário. Substantivos. Substantivos são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, como fruta, flores, objetos, sentimentos, animais, ou seja, tudo aquilo que recebe nome, nós chamamos de substantivo. Então, agora, nós iremos rever os tipos de substantivos, só que nós vamos estudar através dos exemplos. Vamos seguir a frase. Sofia está com muita saudade de seu cachorro. Né? Quais são as palavras destacadas? Sofia, saudade e cachorro. Então, nós iremos classificar essas palavras. Então, vamos lá. Substantivo comum. Né? O que é um substantivo comum? São aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, como frutas, flores, objetos, sentimentos, animais e etc. Então, na frase, quais são os substantivos comuns que nós temos? Nós temos cachorro, que é um substantivo comum, e saudade. Saudade também é um substantivo abstrato, mas ele pode ser comum também, tá? Porque o substantivo comum é aquele que se refere também aos sentimentos. Substantivo próprio. O que é um substantivo próprio, turminha? São aqueles que dão nome a um só ser da mesma espécie, a um único lugar, a um único livro, né? Ou seja, ele recebe o seu nome em particular. Então, na frase, qual é o substantivo próprio que nós temos? Sofia.
Então, Sofia é o único substantivo próprio que nós temos na frase. Só relembrando, todo substantivo próprio nós iniciamos com letra maiúscula. Agora vamos rever o substantivo concreto. Na frase, qual é o substantivo concreto? Nós temos cachorro, né? Cachorro é um substantivo concreto. Ele pode ser também comum. Então, o substantivo concreto pode ser também comum. Então, vamos lá. O que é um substantivo concreto? O substantivo concreto são aqueles que se referem a coisas, lugares, pessoas, vegetais, animais, ou seja, eles se referem aos seres propriamente ditos, né? Então, a palavrinha cachorro é um substantivo concreto e também é um substantivo comum. Agora, vamos rever o substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? São aqueles que se referem a ações, qualidades, sentimentos ou estado dos seres, né? Então, qual é o substantivo abstrato que nós temos na frase? Saudade, né? Então, saudade é um substantivo abstrato e também é um substantivo comum. Então, agora vamos treinar mais uma vez. Mariana ficou muito alegre com os brinquedos que ganhou do seu pai. Quais são os substantivos destacados? Mariana, alegre, brinquedos e pai. Então, vamos agora classificá-los. Quais são os substantivos comuns? Brinquedos, pai e alegre, né? Alegre também é um substantivo abstrato, mas é comum também. Substantivo próprio. Qual é o substantivo próprio na frase? Mariana, né? É um substantivo próprio. Substantivos concretos. Quais são eles? Brinquedos e pai, que também é comum. E substantivo abstrato? Alegre, tá? Então, só relembrando mais uma vez, os substantivos concretos e abstratos, eles podem ser também comuns. Então, turminha, ficamos por aqui e estudem bastante.